Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a este vídeo onde eu irei explicar como foi o meu quarto período do curso de Psicologia. Então é um vídeo em que eu estou gravando à noite, então muito provavelmente a imagem não está muito boa. Então eu não tenho uma iluminação adequada, não tenho suporte, não tenho um monte de recursos que são interessantes, que são necessários, mas estou disposta a fazer o melhor que eu puder com as condições que eu tenho. Geralmente eu aproveito a luz do dia para gravar, para que fique um pouco melhor, porém esse é o tempo que eu estou tendo para gravar, né? Está à noite e aí vamos lá. Eu espero que você de fato fique até o final, que você possa curtir o conteúdo desse vídeo. Neste quarto trimestre, a primeira disciplina que eu tive foi de comportamento do consumidor. Então, nela nós vimos questões referentes a como se dá o processo de marketing, né? Estudamos sobre o consumismo, como o consumidor pode ser influenciado, a propaganda de boca a boca, que tem bastante influência, muito mais do que qualquer outro tipo, qualquer outro meio de marketing. Então, foi uma disciplina muito interessante e nela a minha média foi 10. Uma outra disciplina que nós também tivemos foi estágio supervisionado básico 2 em psicologia. No terceiro período eu tive A1 e aí nesse quarto eu tive então a oportunidade de cursar essa cadeira muito interessante que de novo revisitou as principais abordagens da psicologia e aí viu características importantes ali dentro de cada uma delas, mas que trouxe ainda questões referentes a estágio. Então, nós estudamos como se dá os estágios, os processos, né, para que você consiga um estágio. E, além disso, também estudamos como são os processos de estágio aqui no Brasil. Então, eu tenho um vídeo anterior a esse em que eu falo como foi a minha experiência em psicologia organizacional e do trabalho. Eu realizei um estágio com essa perspectiva em uma organização. E aí eu tenho um vídeo aqui falando como foi a minha experiência. Eu recomendo que você possa ver e lá eu falo um pouquinho mais de como se dá esse processo de conseguir estágio e o que acontece normalmente aqui no Brasil. E trarei ainda um vídeo falando sobre como está sendo a minha experiência em psicologia clínica, né? Porque eu estou estagiando agora nessa área e tem sido uma experiência maravilhosa que eu pretendo compartilhar com vocês. Nessa disciplina, a minha média foi 9,5. Também tivemos, estou com meu colinho aqui, a disciplina de desenvolvimento na infância e na adolescência. E foi muito interessante, porque nós estudamos características referentes à primeira, à segunda, à terceira infância, estudamos a teoria de John Bowlby sobre o apego e também de Bronfenbrenner sobre o ecossistema, né, das relações sociais. Então foi muito interessante. E aí, quando nós adentramos a fase da adolescência, nós estudamos sobre a adolescência normal, que existe uma teoria muito interessante sobre isso, e também estudamos como se dá a perda do corpo, né, da infância, esse processo de mudança, o que acontece no cérebro, né, a amígdala fica superativada e isso motiva comportamentos impulsivos, muitas vezes, sem pensar muito acerca das consequências. É por isso que normalmente você, nesse momento, talvez lembre de alguma coisa que você fez lá na adolescência e você agora pensa, nossa, como eu tive coragem de fazer isso? E você não consegue responder a isso. E justamente pode ser que isso tenha acontecido devido a essa condição, né, da impulsividade e relacionada à superativação da amígdala. Então, nós estudamos algumas questões referentes a isso e quais são os comportamentos típicos dessa fase, as mudanças, né, que podem estar ocorrendo. E foi uma disciplina muito rica e interessante. Nela, a minha média foi 9,5. Também tivemos psicologia organizacional e do trabalho. Como eu mencionei, eu fiz o estágio nessa área no terceiro período e no quarto eu tive então a disciplina. Na verdade, o estágio contemplou o terceiro e quarto período e a gente estuda basicamente recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, também vê questões referentes a clima organizacional, como que faz esse tipo de análise ou de medição, e é muito interessante. A gente estudou bastante o livro de Chiavenato, que é um teórico da área de administração, então possui essa relação muito próxima. E eu lembro que o professor passava bastante leitura e bastante trabalho referente
há uma área específica que ele definiu antes, que foi sobre frentista. Então, quando nós tínhamos que fazer análise de currículos, ele mandava lá vários currículos de frentista para que a gente pudesse, né, fazer análise. Então, todos os trabalhos que ele passou bastante, né? Quase todas as aulas a gente tinha que fazer entrega de algum tipo de trabalho, algum tipo de produção, e era interessante, porque aí a gente ia trabalhando sempre com essa mesma função. E eu até brinquei lá no final da disciplina que se a psicologia não desse certo, então eu já tinha uma área para ir, que era frentista, porque eu estava uma expert nessa área. Mas assim, muito interessante, e a minha média foi 8,8. Interessante, mas uma disciplina que eu não me identifico, que fique claro, né? Eu conto lá no estágio, então não deixe de ver esse vídeo se você ainda não assistiu. E a outra disciplina que eu tive foi Psicopatologia 1. Essa disciplina eu amei porque, de fato, coloca a gente em contato com as patologias, né? Então, as psicopatologias que a gente tanto deseja ver desde o início do curso, pelo menos eu queria muito. Então, a gente começou vendo as alterações nos estados psíquicos. Então, alteração de consciência, atenção em suas alterações, orientação em suas alterações, questões de tempo e espaço e suas alterações, memória, não sei se eu já falei. Então, assim, a gente viu todas as alterações dos estados psíquicos e em seguida estudamos sobre as síndromes ansiosas, né? Ou aquelas que possuem um importante componente de ansiedade, e também vimos as principais, na verdade vimos todas, os transtornos de personalidade, grupo A, grupo B e grupo C, e foi uma disciplina muito interessante, eu gostei muito, e nela a minha média foi 10. Eu também tive a cadeira de Teorias e Sistemas Psicológicos 4, Cognitivismo. E eu amei essa cadeira por conta do professor, na verdade, eu continuo tendo disciplinas com ele, é o mesmo de estágio supervisionado 1 e 2, e as aulas dele são como aquelas palestras que você pagaria um valor significativo para participar. É muito interessante, muito rica, e ele tem bastante bagagem, né, bastante experiência na área, um arcabouço teórico bastante extenso, e é muito, muito bom participar de todas as aulas dele. E também muito engraçada, né? Todas as aulas dele, é um professor maravilhoso. Na disciplina, nós estudamos sobre a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, fundada por Aaron Beck. E é interessante porque eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de novembro de 2021 e exatamente nesta data, Aaron Beck faleceu. Então, um minuto de silêncio pelo nosso querido teórico da TCC. Eu acho que eu não consigo colocar aqui a tela preta e branca, mas enfim, eu estou gravando justamente na data do falecimento dele. Mas a gente estudou as principais questões referentes ao cognitivismo, as crenças, pensamentos disfuncionais que vão motivar comportamentos também disfuncionais, esquemas mentais de Jeffrey Young e muitos outros assuntos interessantes. E nessa disciplina a minha média foi 10. Então foi isso, meus queridos. Eu acho que esse vídeo não ficou com uma imagem legal, também não ficou com um áudio interessante, mas ainda assim eu peço que você possa curtir, se você desejar me ajudar de alguma forma também, que você possa compartilhar com outras pessoas e comentar aqui o que você achou e deixar também suas sugestões de vídeos que eu possa estar gravando aqui pro canal, tá bom? Então foi isso. Beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou tentar gravar de dia com uma luz melhor e também com um áudio que seja um pouco mais interessante, tá bom? Muito obrigada!